Arredonda o seu daí, que eu arredondo o meu daqui. E está valendo mais um show do esporte, dessa vez na bancada com o meu parceiro de longa data, Luigi Ribeiro. Fala, meu irmão, como é que tá? Muito bem, nem parece que nós estamos desde a 1h trocando ideia, falando besteira. Estamos aí desde fevereiro até... Chegou julho, né? Começamos julho. Completará 6 meses de show do esporte nesta próxima terça. Dia 9, isso mesmo. E qual que é a edição? 22ª. Segunda, São isso 22 mesmo. episódios. E na presença na bancada, como eu sempre falo, temos o maior produtor da história da rádio brasileira, quiçá da televisão brasileira, Rafael Rossetti. E estamos na presença também, como vocês já estão acostumados, a voz misteriosa foi revelada. Gabriela está na nossa frente na bancada para brilhantar ainda mais o nosso programa. Vamos começar? Vamos dar. Conexão. Quem ouve gosta. A eliminada da Europa, da Eurocopa, né? A Geórgia, que aí perdeu para a Espanha. Geórgia. Venceu a seleção de Cristiano Ronaldo, que também já foi eliminada hoje contra a Papai França. Cris. Pela primeira vez que o Kvaratskhelia, jogador da Geórgia, venceu o todo-poderoso Cristiano Ronaldo. Hoje tivemos Portugal e França, né? Válida pelas quartas de final. Quartas de final. Eu e o Gui estávamos assistindo o jogo. Eu, como bom torcedor, né, Portugal, que acompanha o Cristiano Ronaldo desde pequeno, senti, né, na dor do Cristiano Ronaldo. Mas eu entendo, é futebol. A França venceu nos pênaltis. João Félix, infelizmente, desperdiçou a chance. O Kaká português. E Theo Hernandes foi lá para concretizar, acho que é o 4º ou 5º gol. Quanto deu o placar? Acho que foi 4-2 o placar final. 4, isso. Vamos mudar pro basquete, porque o Brasil já soma 2 derrotas, só que uma derrota é dura, porque dá um gatilho na Copa do Mundo, porque nós perdemos pra Croácia no pré-olímpico de basquete. Muito triste, mas a seleção brasileira tem um caminho muito bonito pela frente e deve muito provavelmente vencer nas Olimpíadas em Paris, que acontece daqui a praticamente 21 dias. 21 dias para as Olimpíadas em Paris. Minha prima tá lá. Olha só, rapaz. Como é que é o nome dela? Vamos dar um beijo pra ela. Heloísa, beijão, prima. Aí de Paris. Paris. Conexão FM. Conexão. A rádio que mais cresce no litoral de Santa Catarina. O Pedro do Flamengo, do time da Gabriela, que está na nossa frente, é um dos artilheiros do Brasileirão, e eu, como um bom cartoleiro, falo, esse Pedro me ajuda muito, muito, muito. Quer o 9 bolado? Preciso. Que queixo. O Pedro é um excelente jogador e esses gols me mostram que o senhor Dorival Júnior pode ter errado na convocação para a Copa América ao não ter levado, né? Desfalcaria o Flamengo, mas aqui a gente tem que pensar na seleção brasileira, né? Não só no clube do Flamengo, o Tite entenderia muito bem isso. Inclusive, falando sobre o Flamengo, uma das piadas é que o Flamengo não tem estádio. Realmente, o Flamengo não tem estádio próprio. O Flamengo usa do Maracanã, que é um estádio da Prefeitura do Rio de Janeiro. Só que o presidente do Flamengo, Rodolfo Landim, deu uma declaração falando que terá estádio para o Flamengo próprio e, além disso, teremos setor geral para as 2 torcidas, ou seja, as torcidas poderão assistir em pé. E aí eu vou pedir para o nosso maior produtor da nossa história soltar o áudio de Rodolfo Landim falando sobre o estádio do Mengão. www.conexão103.com.br. Acesse nosso site e ouça onde você estiver. Conexão. A promessa que a gente tem para a torcida é que a gente vai ter uma área em que a torcida vai assistir em pé atrás do gol. Então, teremos a geral no estádio do Flamengo? Teremos a geral no estádio do Flamengo, dos dois lados. Teremos dos dois lados. E um ingresso mais popular ali. Isso, essa é uma promessa que a gente teve e vai manter. E a gente vai fazer isso. Então o estádio do Flamengo terá o setor popular? Terá 2 setores. 2 setores populares. Atrás dos gols, sendo que de um lado dos gols um pouco maior do que do outro lado do estádio. É uma
Acesse nosso site E confira os bastidores da conexão com câmera ao vivo. www.conexão103.com.br. Vamos agora com o nosso querido amigo Fábio Garcia. Momento Saúde no Show do Esporte. Com o nosso massoterapeuta. Exatamente, apresentado por ele, o maestro Fábio Garcia. Olá, muito boa noite, meus queridos amados aqui da nossa Rádio Conexão FM. Eu sou Fábio Garcia, massoterapeuta, e hoje vamos falar sobre um tema muito importante, que muitas vezes é cercado de desinformação: a saúde do nosso intestino e como isso impacta na performance dos atletas. A saúde intestinal é crucial para o bem geral, especialmente para quem pratica esportes. Aqui estão 2 dicas para esclarecer esse assunto. Equilíbrio da microbiota intestinal. Nosso intestino é habitado por trilhões de micro-organismos que desempenham um papel vital na digestão, na imunidade e até na produção de energia. Uma microbiota equilibrada pode melhorar a absorção de nutrientes essenciais para o desempenho esportivo. Mantenha uma dieta rica em fibras vegetais e alimentos fermentados, como o iogurte e o kefir, para promover uma flora intestinal saudável. Impacto do estresse e da alimentação. O estresse e uma alimentação inadequada podem desequilibrar a microbiota, levando a problemas digestivos, inflamações e queda de desempenho. Atletas devem estar atentos ao consumo excessivo de alimentos processados e açúcares, que podem prejudicar o intestino. Além disso, técnicas de manejo do estresse, como meditação, exercício de respiração, ajudam a manter o equilíbrio intestinal e, consequentemente, melhorar a performance nos treinos e competições. Desinformação sobre a saúde intestinal pode levar a escolhas alimentares erradas e comprometer, com certeza, o desempenho esportivo. Fiquem atentos às dicas e sempre busquem informações confiáveis. Continuem ligados aqui na nossa Rádio Conexão FM para mais conteúdos sobre saúde e esporte. Um abraço! Conexão FM. Temos 2 notícias paulistas aqui. Maurício é o mais novo reforço do Palmeiras e o Corinthians, né? O meu Corinthians continua na zona de rebaixamento. Além com o jogo do Vitória, que terminou em 3-2 em casa, né? Que 2 golaços do Rodrigo Garra. Baita jogo. Fala, respeita meu Corinthians. Agora eu quero ver vocês falarem. Mas a gente continua na zona de rebaixamento. Estamos lutando para sair. Fluminense lanterna, né? O Fluminense lanterna, exatamente. O Corinthians ainda sem treinador, mas vamos ser sinceros, tá sem treinador há um bom tempo, né? Outra notícia aqui que eu vou falar aqui, que eu li aqui, é um ex-jogador do Corinthians. Wagner Love é reforço do Avaí. Wagner Love ainda não parou de jogar, é reforço do Avaí. Tá impossível ele, né? Falar um pouco de carro, falar um pouco de piloto, porque o piloto espanhol, Fernando Alonso, está desenvolvendo um carro de luxo com a Aston Martin. Então veremos aí o Fernando Alonso, espanhol, foi piloto da Ferrari, se eu não me engano, o Fernando Alonso em algum momento. É um excelente piloto. Conexão. Popó será comentarista de boxe nas Olimpíadas, o tetracampeão mundial, um dos lutadores mais respeitados da nossa história, e comentará em Paris. Vai ser aí, nossa, como eu tô bonito. Vai ser em Paris, em 2024, comentarista. Vai ser interessante de assistir o Popó, que é um dos maiores que nós temos aí, né? Temos o Herbert Conceição também, o Esquiva Falcão. Mas aí o Popó, tetracampeão mundial, representando nosso Brasil lá em Paris. Conexão, a rádio de toda a família. Mais uma notícia aqui, Lamine Yamal pode ir para o PSG por 250 milhões de euros. Exatamente. O Barcelona tem uma multa que equivale a R$1 bilhão para a compra do jogador. E o PSG parece interessado em pagar até 250 milhões de euros. O Barcelona não deve negociar o jogador, que tem ainda apenas 16 anos de idade. Jogará essa próxima temporada como jogador
É como pessoa que tá, como é que é? Eles falam, não esqueci o nome agora, que não é maior de idade, ele ainda vai jogar com menor de idade nessa próxima temporada com 17 anos. É craque, foi importantíssimo demais na classificação da Espanha hoje em cima da Alemanha. Vamos falar aqui, né, de transferência também, vamos falar do Gabigol, fala aí do Gabigol pra gente. O Rafa, que ama o Gabigol e vai amar talvez um pouco mais, sabendo dessa notícia, que surgiu a possibilidade do Gabigol retornar para o Santos. O Gabigol não irá ficar no Flamengo, isso é certo. O clima acabou. No Rio de Janeiro não tem mais clima para o Gabigol se manter na Gávea. E está escutando com possibilidades de contratação. O Cruzeiro surgiu com um interesse muito grande em levá-lo para Palmeiras. BH. O Santos surgiu com uma possibilidade de repatriar o Gabigol justamente nesse momento de reestruturação. E o Palmeiras, que deve ser o destino do Gabigol, tá muito certo. O Abel Ferreira já ligou para ele, quer o Gabigol no Palmeiras. Gabigol, vou ter que invocar o Tinhoso. E ele vai provavelmente chegar no Palmeiras na próxima temporada. Conexão. O Fernando Diniz, quando foi mandado embora, né, depois de 2 anos no comando do tricolor carioca do Fluminense, que se mantém na lanterna do Campeonato Brasileiro, o Germancano teve que ser contido por conta de muito choro. Ele ficou muito triste com a saída do Fernando Diniz e o próprio treinador foi ajudá-lo, né? Foi conversar com ele. Dá pra entender, né? É um caso de amizade, sim, que tem entre os dois. E acho que foi bem difícil pro torcedor tricolor carioca ver, né, a saída do Fernando Diniz do comando do Fluminense. E depois de formar aquele currículo enorme, né? O Fluminense ano passado foi o 2º maior clube do mundo. Fluminense foi campeão da Libertadores da América. Então você vê um treinador de peso saindo do time, né? Então isso é bem difícil para quem também é amigo dele. O Diniz tem essa característica de ser um paizão para os seus atletas, de tratar sempre muito bem, de estar sempre muito próximo aos atletas. E o Germancano sentiu demais a saída dele e se vê que ele não está confiante com a nova chegada do Mano Menezes, né? Inclusive, falando sobre o Mano Menezes, eu vou pedir pro nosso querido Rafinha soltar o áudio do Mano Menezes, um dos treinadores que mais dá desgosto de ver jogar. André já está recuperado e vai jogar, sim, diante do Internacional. É o único jogador que está escalado para jogar, os outros 10 eu vou guardar para mim. O piloto brasileiro Drogovic como favorito para o Williams. Caso Sainz recusa a proposta. Vale lembrar que brasileiro na Williams né? A gente lembra do Ayrton Senna em 1994. Claro, nem era nascido. Entrou na Williams, né? E o Felipe Drogovic, piloto brasileiro que já venceu a Fórmula 2, pode ser piloto da Williams caso o Sainz não queira ir para a equipe. Conexão FM. Conexão. A rádio que mais cresce no litoral de Santa Catarina. O glorioso não para. A estrela única, o Botafogo, um dos maiores clubes do Brasil e um dos maiores clubes do estado do Rio de Janeiro, não para de contratar. Almada, campeão da Argentina, campeão com a Argentina na Copa do Mundo do Catar. E Alan, jogador brasileiro que jogava no Everton da Inglaterra, são reforços do Fogão para esta temporada. A torcida do Botafogo pode comemorar, pode dormir feliz, porque as contratações estão chegando e o time cria cada vez mais as possibilidades de conquistar um título nesta temporada e, quem sabe, desbancar os poderosos do estado como Flamengo e Fluminense. Conexão FM. Bronny James jogará com seu pai no Los Angeles Lakers, né? O Bronny James, né? Filho do... Bronny James e LeBron James, pai e filho, jogando juntos. Isso vai acontecer pela primeira vez na história da NBA. O LeBron tem 41 anos de idade. Essa é a meta do Cristiano Ronaldo no futebol, né? E que eu acho que não vai dar tempo. Mas o Bronny já chegou no Lakers, já tá treinando com a equipe de LA, vai jogar a Summer League, que é a temporada de verão, e vai estar no time principal da equipe de Los Angeles. É um dos grandes destaques, é um dos melhores prospectos aí das últimas temporadas. E deve sim ser um jogador interessantíssimo, até porque
ter sangue James na NBA é sinônimo de sucesso. Conexão FM. O volante Douglas Luiz, da seleção brasileira, que está com a seleção na Copa América nos Estados Unidos, é reforço da Vecchia Senhora da Juventus. E junto com ele do futebol feminino, a sua namorada Alicia Lehmann também é reforço da Juventus feminina para esta temporada. Joga demais, né? Os dois são grandes destaques. A Alicia, a suíça, né? A Alicia Lehmann é um dos destaques aí do futebol feminino. Muito boa atleta. Cara, eu admiro muito o Douglas Luiz, porque teve um jogo do Aston Villa que eu assisti, tive a honra de assistir. Como que alguém faz 2 gols de escanteio olímpico em um jogo só? O homem é brabo. Entendeu? E é do Vasco, né? Cria do Vascão. Do Vasco, grande Vasco. Sonha em retornar ao Vasco, né? O gigante da colina vai acordar com Felipe Coutinho, Alex Teixeira e Souza. Também vai sonhar um dia de acordar com Douglas Luiz. Fazer mais uma notícia aqui da Europa. A UEFA irá investigar o caso de Jude Bellingham por gesto obsceno, né? Gui, eu vou perguntar o que aconteceu nisso. Após a vitória contra a Eslováquia, o Bellingham aponta para a torcida e faz um gesto que a gente não pode exemplificar porque... Não, é com... enfim, vocês já entenderam. Mais ou menos o mesmo gesto que o Cristiano Ronaldo fez pro Simeone na época da Champions League. E aí... Diz ele que é uma brincadeira com os amigos que estavam na torcida, mas a UEFA não quis saber. Irá investigar o atleta Jude Bellingham sobre essa questão do que foi que aconteceu ali. Conexão FM. Simone Biles vence a seletiva e garante a vaga para Paris. A ginasta americana fará aí uma dura concorrência à nossa brasileira Rebeca Andrade, mas a torcida vai toda para o Brasil conquistar as medalhas lá em Paris. Mas é claro, a gente é Brasil em toda a questão do esporte, pode ser do futebol, até o handebol, até... Se tiver Brasil e Argentina no polo aquático, eu não vou querer perder pra Argentina. Vamos lá, Bia Zanerato sofre fratura e está fora das Olimpíadas, além também, né? A Bia Zanerato é uma das principais jogadoras da seleção brasileira, muita qualidade técnica. Ela acabou sofrendo uma lesão por conta de estresse. É a primeira vez que a gente vê um atleta se lesionar por conta de estresse. E ela não vai estar fora de Paris, infelizmente não vai dar tempo dela se recuperar. Mas é compreensível, né? Dá pra entender alguma coisa, pode ser um momento de alto e baixo da vida dela que... Muita gente não conhece, né? A gente que sabe por cima, assim, a gente não acompanha muito o caso em si, a gente acaba não entendendo. Tu gosta de basquete, Luiz? Entre futebol e basquete, mas gosto. Gosta de basquete? Vocês gostam de basquete? Eu gosto. Tu conhece então os Splash Brothers, Klay Thompson e Stephen Curry? Eu conheço, né? Acabou essa dupla, os Splash Brothers acabou. Klay Thompson é reforço do Dallas Mavericks. Klay Thompson, também tem pai dele que jogou muito tempo também. Não é mais Splash Brother do Stephen Curry e se juntou ao sérvio Luka Doncic, lá em Dallas. Conexão. Vamos com o áudio do Neymar Júnior falando sobre o Rodrigo, que deve ser o destaque da seleção brasileira. Jogador-chave do Brasil, eu não sou porque eu respeito. Pra mim, acho que é o Rodrigo. Não, porque o Vini, com certeza ele vai jogar tudo que ele sabe, mas o Rodrigo eu acho ele muito diferente. De ponta a ponta, de bairro em bairro, todo mundo está ouvindo. Conexão. Bom, notícia aqui que temos do Brasileirão. Hugo Malo não será mais jogador do Sport Clube Internacional e o Galo tem interesse no ponta esquerda Thales Magno, que quem não lembra do Thales Magno no Vasco tá de brincadeira. Craque, Thales Mágico, como ficou conhecido aqui no Gigante da Colina. O Hugo Malo foi o primeiro europeu a jogar na história do Internacional, ele é espanhol. Sim, né? espanhol da Espanha. Espanhol da Espanha. Show. Foi trazido pelo Eduardo Cudê
na época que trabalhava com ele no Celta de Vigo, só que ele não permanecerá no Internacional. A torcida já não tem um caso de amor com ele e ele está passando por um processo de investigação sobre uma coisa que aconteceu lá na Espanha, né, em relação a assédio e importunação. Ele vai ter que responder casos na Espanha e não irá permanecer no Inter. Falando de piloto novamente, o Lance Stroll assinou um contrato multianual com a Aston Martin. Mais um aí se juntando à Aston Martin. Notícia do Botafogo aqui. O Botafogo ultrapassou o Cruzeiro e se torna o clube o clube que mais contratou jogadores na temporada. Exatamente, o Botafogo está fazendo um investimento gigante para ser campeão brasileiro e deve atrapalhar os planos do Flamengo, que está na liderança. Mas antes da gente falar mais de Flamengo, vamos com o áudio do Fernando Diniz falando sobre sua passagem na seleção brasileira. Eu me senti triste, eu não me senti traído. Me senti triste também. Não era uma coisa que eu esperava. Era um trabalho difícil de renovação que oscilava. E também já fui em 6 jogos extremamente julgado por aquilo que estava acontecendo, mas eu tinha muita confiança naquilo que estava sendo feito na seleção. Teve assim os momentos, os resultados foram ruins, mas teve momentos que eu sabia que aquilo ia germinar, ia trazer frutos muito bons para a seleção. Isso é uma convicção plena que eu tenho e eu acho que ela é compartilhada internamente da maneira como a gente trabalha e consegue melhorar os jogadores. Assim, a chance de dar certo para mim ela era inexorável. Conexão FM. Agora eu vou para provocar os flamenguistas que estão aqui presentes, que estão assistindo a nossa audiência. É o seguinte: o maior clube do Rio de Janeiro, Vasco da Gama, está aguardando a documentação para contar com um excelente reforço do Felipe Coutinho. Grande Coutinho, o erro foi ter ido pro Barça. Nós estamos falando do Felipe Coutinho, um jogador que em condições físicas e mentais boas, pode incomodar demais. E muito, olha, o Coutinho, se tiver um time se o Brusque permanecer na Série B, a única coisa que eu vou agradecer ao Brusque é se trazer o Vasco aqui de novo. E eu pagaria ingresso pra assistir o Vasco mesmo, mas não só o Vasco, é o Felipe Coutinho. Jogando bem, 100% os dois. Quem é melhor, Felipe Coutinho ou Arrascaeta? Coutinho? Coutinho por muito também. Felipe Coutinho por muito. Atualmente Arrascaeta. Não, atualmente Arrascaeta, mas os dois jogando 100%, Felipe Coutinho. Jogador de Copa do Mundo, jogou na Europa. Quase duas Champions League. Vamos continuar falando, na verdade, de Rio de Janeiro e tudo mais, porque o professor Adenor, que o outro cara que o Rafa, nosso produtor, ama demais, Dedão. O ex-treinador da seleção brasileira, Tite, meu grande Tite, que falou, nos ajudou em 2012. E falou um negócio. Ele falou sobre a comparação entre Neymar e Ronaldo Fenômeno. Isso existe. Vamos ouvir o que o Adenor falou. Eu levo a peste que fui eu o cara que parei ele, o maior jogador que eu vi extraordinário. E ele, Neymar, criativo, para mim, de todos os atletas que eu trabalhei, não teve nada igual. Você ouve Conexão FM, Balneário Camboriú, Santa Catarina. Conexão FM. Agora vamos lá. Neymar ou Ronaldo Fenômeno, Rafa? Ronaldo Fenômeno. Nossa, cara, é difícil, né? Mas não tem... É difícil pelo coração, mas pela habilidade e pelo que fizeram, é Ronaldo disparado. Vamos usar o critério técnico, não vamos nem questão de títulos e tudo mais. Critério técnico, dentro do campo. Quem joga mais, Neymar ou Ronaldo? Ronaldo, com certeza. Neymar ou Ronaldo? Em qual quesito? Técnico, quem joga mais dentro do campo, quem tem mais recurso. Título não é critério agora. Cascão, meu ídolo, Cascão. Eu vou ter... fiquei admirado com o que o Tite falou, né? Que é difícil ele falar do Neymar tão bem assim. Mas eu acho, não sei se vocês concordam comigo, mas eu acho que é difícil você colocar um jogador depois de Pelé ali,
que fica pau a pau com o Ronaldo, assim, é o que ganha. Pra mim, o Ronaldo é um... Pra mim, acho que Ronaldo e Ronaldinho Gaúcho. Pra mim o Ronaldo ainda tá disparado acima do Ronaldinho. Mas difícil. Posso falar um negócio? Claro, é uma opinião própria, mas... O Ronaldo tá em cima do Ronaldinho sempre. Tecnicamente, pra mim o Neymar é mais jogador que o Ronaldo Fenômeno. Tecnicamente é melhor. Fisicamente também. Porque o Neymar tem muito mais recurso. O Ronaldo, se vier 3 pra marcar ele não vai saber sair. Não. Não, mas vai demorar. Ele vai usar do contato físico, ele vai usar da força física. O Neymar, ele vai usar de um drible, ele vai achar um recurso que vai desmontar 1 ou 2 zagueiros. Então, assim, pra mim o Neymar tem mais repertório técnico que o Ronaldo. Eu concordo com o que você falou, porque agora realmente vai ser difícil dele sair, porque tá difícil pra ele sair da cama hoje em dia. O tamanho que o Ronaldão tá, mas é pentacampeão, ele pode. Bom, vamos lá. Conexão FM. O lateral colombiano Christian Borja está acertado com o meu Corinthians e também tivemos, né, o anúncio de Hugo Souza, vulgo Neneca, que chegou... Ex-goleiro do Flamengo. Que chegou para substituir, né, Matheus Donelli, que eu gosto bastante do Hugo Souza. Ele teve uma história bem importante, né, com a perca do pai dele. Foi uma coisa que me fez gostar muito do Hugo Souza. E passagem conturbada pelo Mengão também. Falar um pouco do nosso Santa Catarina, que é o Marcílio Dias, Gui. O que o Marcílio fez, Gui? O Marcílio simplesmente apresentou um plano para reformar o seu estádio, para ter capacidade para 20 mil pessoas. Vai virar o Bernabéu. O Marcílio Dias fechar, né? Vai fechar. Ser ainda mais forte na sua torcida e faz um plano lindo. Se vocês forem ver imagens, é uma arena nível Série A, assim, uma arena bonita. Eu e o Guilherme já jogamos lá. Eu já joguei no estádio. Eu também já joguei ano passado. Das Colinas. Eu já joguei lá, o Luigi também jogou lá. Das Colinas? Não, Gigantão das Avenidas. Das Avenidas. Eu já tive a honra de poder pisar no gramado e jogar e tudo mais. O que eu falo é que necessita pro Marcílio, o próximo grande passo pro Marcílio Dias é ter um estádio maior, é reconstruir o estádio, já tem força de torcida, tem os títulos da Copa Santa Catarina que ajudam também. Você que é do Marcílio, você que é o responsável pelo Marcílio, que tá ouvindo essa rádio agora, vocês, o Sub-20, estão jogando muito. Bota esses moleques no profissional pra jogar. Inclusive, eu posso fazer um convite aqui? Se o presidente do Marcílio Dias estiver escutando aqui, você está convidado para sentar na nossa bancada para a gente conversar, para sentar aqui na minha frente, fazer uma entrevista com a gente, para a gente falar um pouco mais e dar detalhes para o público da nossa região aqui, para saber qual que é o plano do Marcílio Dias com o seu estádio. Vamos pra... Calma que tem áudio pra caralho aí. Conexão FM. Vamos com o áudio do presidente do Fluminense, Mário Bittencourt. Boas escolhas, os processos decisórios, eles são melhores quando você avalia melhor. A gente está 2 anos trabalhando nesse processo, 1 ano e meio, mais ou menos, 1 ano e meio, 2 anos, acho que 1 ano e meio, de buscar um investidor para o Fluminense. Nós seguimos caminhando com esse projeto internamente. Ele deve acontecer ainda em 2024, da chegada de um investidor. E o modelo, o que faz uma boa gestão não é o modelo, é a gestão. Eu sempre disse a vocês que a SAF é um conduíte. Se for uma condição para o investidor que a gente tenha um modelo de SAF onde ele possa ter garantias melhores de investir o dinheiro dele, a gente fará sem a venda do controle, enquanto eu estiver aqui. Conexão FM. As rodadas do Brasileiro, a 13ª rodada, o Vasco e o Botafogo empataram em 1-1. Cuiabá e Bragantino, na casa do Bragantino. Quanto que deu aqui? O Cuiabá venceu. Cuiabá é um erro de digitação. Atlético Mineiro empatou contra o outro Atlético, só que o Goianiense por 1-1. Inclusive, usando disso aí, vamos soltar o áudio do Hulk, porque ele falou sobre essa situação. Quando a gente está em casa, quem dita as regras somos nós. Então a gente tem que ser mais
convicto de querer a vitória, de buscar. Isso não quer dizer que não fomos, desde o começo queríamos, mas temos que ser mais inteligentes e fazer a bola chegar mais rápida nos caras que definem lá na frente. Infelizmente hoje não aconteceu isso. Cara, acho que não é ego. Quem me conhece sabe, principalmente fora das quatro linhas, sou um cara que eu procuro ser sempre humilde. Mas se você olhar, sou um cara que eu tenho que estar participando do jogo e fica muito tempo sem tocar na bola, a bola sem chegar, me tira do jogo. Eu já pedi a bola, pedi para a nossa linha defensiva, dá a bola em mim que eu vou decidir. Infelizmente a bola não estava chegando. Agora temos que rever pro próximo jogo. O Grêmio venceu o Fluminense por 1-0, o Grêmio voltando a vencer. O São Paulo ganhou de 3-1 do Bahia em casa. Inclusive, o Luciano falou sobre essa questão do São Paulo voltar a vencer. Rafa, por favor, solta o áudio do Luciano. No momento meu nome é falado, se tá bom, o Luciano tá bem. Aí perde o jogo, o Luciano é a pior pessoa do mundo, né? Tem que estar com o mental forte sim, para estar sempre com alegria, mas eu conto com a força que vem de Deus e com a ajuda dos meus familiares, da minha esposa, das minhas filhas que estão sempre comigo, né? A gente conversa bastante e isso é o que me mantém forte e feliz. Conexão FM. O Fortaleza venceu o Juventude em casa por 2-1. O poderosíssimo Criciúma empatou 1-1 com o Internacional. O Vitória perdeu para o Atlético Paranaense por 1-0. O Flamengo venceu o Cruzeiro por 2-1. O Palmeiras venceu o Derby de São Paulo. Sacanagem. Como já era esperado, por 2-0 para cima do Corinthians. Vamos lá para a rodada 14. Cuiabá perdeu em casa para o Botafogo por 2-1. O Criciúma venceu o Cruzeiro por 1-0. O Vasco venceu o Fortaleza no... Como que fala? Estádio São Januário. Tinha um apelido, né? O Gigantão das Colinas. Como diga as avenidas. O Atlético Paranaense perdeu para o São Paulo por 2-1. O Atlético Mineiro tomou-lhe um pau do Flamengo de 4-2, para mim não falar outra coisa. O Galo tomou de 4 do Mengão. O Bragantino venceu o Atlético Goianiense por 3-1. O Grêmio empatou 2-2 com o Palmeiras em casa. O Bahia venceu o Juventude por 2-0. O Fluminense empatou 1-1 com o Internacional. E dá-lhe a última notícia que vai agradar meus ouvidos. E algo extraordinário aconteceu. O Corinthians voltou a vencer. Corinthians venceu Vitória no sufoco por 3-2. Tesão. E vamos para a rodada 15, São Paulo contra Bragantino no Morumbi, sábado às 21 horas. O Flamengo vai enfrentar o Cuiabá no Maracanã às 21 horas. Teremos Fortaleza e Fluminense domingo às 16. Teremos Clássico Gaúcho, Juventude e Grêmio se enfrentando no domingo às 16 horas. A Raposa Cruzeiro vai enfrentar o meu Corinthians domingo às 16. O maior de Minas enfrentará o Corinthians. O Botafogo irá enfrentar o Atlético Mineiro no domingo às 18 horas. O Vitória vai enfrentar o Criciúma em casa domingo às 18h30. Atlético Goianiense vai enfrentar o Atlético Paranaense no domingo às 18h30. O Palmeiras vai enfrentar o Bahia domingo às 18h30. E aí eu falo com gosto, lá vem, porque Porto Alegre está de volta depois das tragédias que aconteceram no Rio Grande do Sul e o Internacional pisará no gramado do estádio gigante da Beira-Rio novamente. Glória contra o Vasco no domingo às 8h30. E vou fazer uma convocação à torcida colorada, vai fazer o Beira-Rio rugir. Torcida colorada. Nós precisamos apoiar, os torcedores colorados precisam apoiar o Internacional nesse retorno a Porto Alegre e vamos fazer o Beira-Rio rugir. Coloca 50 mil lá dentro que a pressão vai ser grande. Vamos falar de Corinthians, que o Pedro Silveira, novo diretor executivo da equipe, né, que vai tentar salvar a questão econômica da má gestão de Augusto Melo, decidiu falar. Vamos ouvir aí o que ele tem para dizer. Como o Fred disse, a gente vem para uma gestão profissional onde nos foi confiada autonomia para exercer o que a gente acredita. E com certeza a gente vai ao longo agora, né, das próximas semanas, né, Fred, se inteirar de todos os assuntos, entender melhor, fazer uma avaliação e com certeza interagir com o ex-diretor financeiro e o departamento e com calma e com muita serenidade fazer uma avaliação de onde a gente está e daí sim traçar onde a gente quer chegar. Acho que o Fred já disse o potencial, né, que acreditamos ser o Corinthians.
O Corinthians tem um potencial para ser o maior clube do Brasil e é nisso que a gente vai, com muito trabalho duro, tentar alcançar. A rádio de toda a família. Conexão. Vamos agora vamos viajar para o velho continente e falar de futebol europeu. Manuel Neuer tem saído especulado após 13 anos no Bayern de Munique. O goleiro Manuel Neuer, de 38 anos, pode sair do Bayern de Munique nessa janela de transferências. Notícias do mercado da bola dão conta que o camisa 1 alemão sabe que a MLS tem portas abertas para recebê-lo, assim que optar sair do clube bávaro. A MLS seria uma opção. Conversei com Bastian Schweinsteiger, que estava jogando lá, sobre isso. Mas você tem que pensar sobre isso com cuidado, respondeu o goleiro. Existem 2 destinos que Manuel não pensa em jogar de jeito nenhum, embora haja grana envolvida para que possa tirar o medalhão do time de Munique em direção a esses mercados. Sempre tive pedidos e ofertas, mas eu sabia que o Bayern era o melhor lugar para mim por causa do ambiente da equipe. Embora nunca se deve dizer nunca. Nunca me mudaria para a Arábia Saudita ou o Catar. Fernandes deixa o Barcelona de lado e prepara acerto com um time surpreendente. O Barcelona antigo interessado na contratação do meia Bruno Fernandes, porém agora crescem as chances do atleta deixar o United. Apesar de rumores envolvendo os times como Barcelona e Bayern, tudo caminha para que o destino seja outro. A Arábia. Pô, de novo, mais um parado. Isso porque, de acordo com o Team Talk, o Bruno Fernandes caminha para reforçar um dos principais clubes da Arábia Saudita no momento. Há 2 interessados, Al Nassr e Al Ittihad. O jogador, inclusive, já teria dito a um negociador árabe que vai ouvir as ofertas. Bruno, inclusive, tem preferência pelo Al Nassr em virtude da presença de Cristiano Ronaldo. Assim, o clube comandado por Luiz Castro lidera a corrida pelo meia, que tem contrato com o United até o meio de 2026. Real Madrid recebe a aprovação de Ancelotti para assinar com o atacante da Juventus. O Real Madrid pode contratar um dos principais jogadores da Juventus com um custo bastante abaixo do normal. Antes do início da Eurocopa 2024, o clube merengue anunciou oficialmente a contratação de Kylian Mbappé, que chega para formar o trio de ataque ao lado dos brasileiros Vinícius Júnior e Rodrigo. Isso porque, de acordo com o portal Defensa Central, Ancelotti gostaria muito do atacante Federico Chiesa, que está de saída da Juventus. Desta forma, o Real Madrid pode aproveitar as oportunidades. O jogador italiano tem contrato somente até o fim da próxima temporada e não irá renovar. Assim, o time de Turim deve realizar uma venda nesta janela. Desta forma, a diretoria do Real Madrid deve avaliar o tema. Conexão, a rádio de toda a família. Conexão FM. Chelsea terá que pagar quantia milionária ao Nottingham Forest para fechar com Murilo. O Chelsea tem grande interesse em reforçar o sistema defensivo e observa alguns nomes disponíveis no mercado. Dentre eles, do gigante londrino, quem surge é o brasileiro Mourinho, ex-Corinthians e atualmente no Nottingham Forest. O técnico Enzo Maresca gosta muito do seu estilo de jogo e gostaria de tê-lo em seu elenco. Para poder avançar pela sua chegada, eles tentam convencer o rival britânico. A diretoria adversária até aceita negociá-lo, mas pede uma quantia exorbitante para que a transferência aconteça. O portal Football London informa que o Nottingham Forest já definiu quanto quer receber pelo zagueiro Murilo. O Chelsea sabe da quantia e fica completamente surpreso com os valores definidos pelo rival. Segundo a fonte, eles não querem facilitar a vida dos Blues e querem fazer uma quantia astronômica para se desfazer do atleta. Os dirigentes colocam a quantia de 50 milhões como aceitável para liberar o brasileiro. Diante disso, o gigante londrino acabou se desanimando com a possibilidade de contratá-lo nessa janela de transferência. O valor é muito considerado acima do aceitável pelo Chelsea, que irá focar em outros alvos no momento. Recentemente, eles abriram mão do Thiago Silva, que foi para o Fluminense, e têm encontrado certa dificuldade em achar o substituto. A diretoria monitora nomes de peso, mas não pode investir uma grande quantia na posição. E vamos falar os rumores do Brasileirão. Internacional tenta a contratação do atacante Daverson, ex-Palmeiras. O ex-Palmeiras e atualmente no Cuiabá, Daverson segue sendo prestigiado no futebol brasileiro. O jogador segue sem atuar no clube e já deve ser negociado na próxima janela de transferência. Negociado com o rival tricolor Grêmio, Daverson entrou na mira também de outro clube. De acordo com Jeremias Werneck,
O centroavante foi sondado pelo Internacional nos últimos dias. No entretanto, o Colorado considerou acima do esperado a pedida do jogador. Desta forma, Daverson segue negociando com o tricolor Grêmio, que procura por um centroavante desde a saída de Luizito Soares. A expectativa é de que haja um desfecho muito em breve. Daverson atuou com as cores do Palmeiras por praticamente 4 anos, tendo ainda passado por empréstimo ao futebol espanhol. Por lá defendeu as cores de Getafe e Alavés. E quem lembra daquela final contra o Flamengo, que o Daverson fez aquele gol na falha de Andrés Pereira. Conexão FM. Clube francês Nice tenta a contratação de Wesley do Corinthians. Os bastidores do Corinthians estão cada vez mais polêmicos. Após a saída do treinador Antônio Oliveira, o clube tenta se organizar dentro e fora dos gramados. No dia 3 de julho, Gustavo Mosquito pediu a rescisão de contrato do clube após atraso de pagamentos. Virou alvo do Santos e sequer participou dos treinamentos do CT do Joaquim Grava. Arthur Souza também foi um outro jogador que adicionou à justiça para rescindir vínculo com o Corinthians. Porém, apesar do movimento ruim do Brasileirão, além das polêmicas, alguns jogadores ainda chamam a atenção no mercado. O Wesley entrou na mira do Nice da Ligue 1 do campeonato francês. A informação foi divulgada pelo portal francês Foot Mercato. A equipe francesa acompanha o jogador com interesse há várias semanas e não deixou de lado o contato com o atleta. Outras equipes da Liga, ainda segundo o portal, observam essa informação quanto à viabilidade do negócio estimado em 25 milhões de euros, na casa dos 138 milhões de reais. Vai lembrar que o jogador também foi alvo do Porto de Portugal, da Nápoles da Itália e do West Ham da Inglaterra. Segundo o portal Goal, o clube português deve fazer uma oferta de 7 milhões de euros, 42 milhões de reais, no mês de maio. O presidente do Corinthians foi até a Inglaterra para se reunir com o clube e ouvir propostas pelo jogador. Nessa temporada, o jogador disputou 34 partidas pelo Coringão, com 5 gols marcados e 2 assistências. Acesse nosso site Conexão www.conexão.fm e ouça onde você estiver. O Bayer Leverkusen pode tirar Rames Rodrigues do São Paulo após a Copa América. Rames Rodrigues do São Paulo vem sendo um dos principais destaques da atual edição da Copa América que está acontecendo nos Estados Unidos. Joga muito. Com todo o bom desempenho na seleção colombiana, é comum que os outros clubes fiquem de olho na situação, visto que o São Paulo não deve dificultar uma saída. Agora, um interessado surpreendeu, entrou na jogada. Isso porque, de acordo com o informador Felipe Grade, do portal Voz Tricolor, o Bayer Leverkusen está acompanhando de perto as atuações do colombiano e pode fazer uma investida muito em breve. O clube alemão, que acabou de vencer a Bundesliga de forma invicta, entende que a experiência do talento e Rames podem agregar no time comandado por Xabi Alonso. No entanto, até o momento, ainda não há nada de concreto, apenas um interesse. Enquanto isso, Rames Rodrigues segue focado na Colômbia, que irá jogar contra o Panamá no sábado às 19 horas. Rames, com as cores do São Paulo, o craque soma 22 jogos disputados, com 2 gols marcados e 4 assistências dadas, e tem contrato até vigor do próximo ano. Inclusive, falando sobre Copa América, o Brasil joga amanhã contra o Uruguai a partir das 22 horas lá em Las Vegas, num calor absurdo. E a rivalidade entre Brasil e Uruguai está acontecendo até na temperatura do ar condicionado do estádio. Bom, a gente sempre ganhou do Uruguai, né? Sempre ganhamos do Uruguai. Mas eu acho que aquele medo, né? Temer aquele medo pode acontecer, porque é o Uruguai, né? Mas como a gente é brasileiro, a gente não pode temer. A gente sabe que a gente vai ganhar do Uruguai, como a gente sempre ganhou. Então vamos torcer para o nosso Brasil e a gente vai ganhar esse jogo como a gente sempre ganhou. Bolão. Brasil e Uruguai. Gabi, começa. Brasil e Uruguai. Quanto que vai ser esse jogo? Vixe. 2-1. Brasil? Sim. Quem faz? Não sei. Vai, o Vini não vai jogar, o Hendrick joga. Gente, eu não sei, eu não assisto futebol. Tá, então vamos lá. Luigi? Deixa pra plateia. Público, falem os resultados. Placar, de amanhã. 3-1 Brasil. Bruna? Placar, Brasil e Uruguai. A língua azul. Azar Brasil. Puxa o microfone pro lado. Rafa, quanto vai dar esse jogo? Esse jogo vai dar 1-0. Pra quem? O Brasil. Tá bom. Então é isso. Faltou a minha. Tu falou? Tu falou já? Não falei. Tu jogou pro público, né? Vai lá. 1-0.
Brasil. 1-0 pro Brasil no sufoco. Não vai com calma, vai com Se calma. der 2-1, eu quero R$10 de cada, viu? Eu acredito na seleção. Eu acredito na seleção brasileira. Que esquece. Eu acredito na seleção brasileira. E nós precisamos, como brasileiros, acreditar na seleção brasileira. Amanhã. Só não nós vai falar veremos, 6-1, né? Não, Também. nós veremos uma atuação de gala do Brasil. Amém. Só não dribla muito, né, 4-0 Savinho? para o Brasil diante do Uruguai. Calma. Diante do Uruguai teremos a presença do Hendrick no jogo. Calma, chocolate. Vamos falar com 2 gols do Hendrick e a Gabriela Miranda vai comemorar bastante também esse resultado. Era eu. Brasil! www.conexão103.com.br. Acesse nosso site e ouça onde você estiver. Conexão. Hoje, no momento, reflexão com Guilherme Vedana, eu vou falar uma coisa pra vocês, é o seguinte, quando coisas boas acontecem na nossa vida, a gente costuma, às vezes, não valorizar tanto, né? A gente costuma esquecer das coisas boas e se apegar muito ao ruim. E a gente precisa entender que o ruim não é normal. Isso. A gente não pode se acostumar com o ruim. A gente tem que valorizar as coisas boas da vida, aprender com elas, valorizar as coisas ruins da vida e aprender com elas. Porque isso é formação de caráter, isso é formação de ser humano. A gente não vive só de alegrias. A gente também vai ter que chorar em alguns momentos, a gente também vai ter que sangrar em alguns momentos, sofrer em alguns momentos. Isso faz parte. E para isso você precisa ter um coração forte, uma fé muito forte para que as coisas aconteçam da melhor forma possível. Claro. Né? Então aqui a gente tá vivendo aqui, sei lá, hoje eu tenho no estúdio, isso aqui começou, eu no estúdio. Depois, eu e o Luigi no estúdio. Eu, o Luigi e o Rafa. Depois, eu, o Luigi, o Rafa e a Gabi, são 4 pessoas. Depois de muito tempo, veio a Gabi. Hoje nós temos uma plateia presente diretamente no nosso estúdio. Então são 6 pessoas dentro desse estúdio. Se Deus quiser, pessoa no vidro, querendo. E a galera no vidro acenando pra gente. Vocês não sabem o quanto isso nos faz querer mais. Quanto isso nos faz fazer mais, se dedicar mais. Ter que dormir 3 horas da manhã fazendo programa. Não tem problema nenhum. Vai embora. Vamos fazer, vamos escrever, vamos ter ideia, vamos pensar em coisa nova. Porque a gente não faz isso só pra gente. A gente ama o que a gente faz e eu posso falar pela dupla. A gente ama o que a gente faz. A gente espera ansiosamente pra chegar sexta-feira. Com certeza, aquela animação que você acorda, que tradicional, né? Que é sexta-feira, você já sente falando, Gui, é hoje. É hoje. Semana passada a gente não pôde estar no estúdio por um outro evento que estava acontecendo, que a gente teve que estar presente. Era obrigação nossa estar nesse evento, a gente não pôde estar no estúdio. Nessa semana a gente está no estúdio. E vocês não sabem a falta que faz entrar na porta da Rádio Conexão. Vocês não sabem a falta que faz entrar por essa porta desse estúdio, sentar ao lado desse cara, falar durante 1 hora nesse microfone. Vocês não sabem a falta que isso faz. Vamos lá para os nossos merchans finais. Galera, vou pedir para vocês seguirem nosso Instagram, programa _ show do esporte. Sigam também o nosso podcast também, que teve podcast hoje, @nemfoodcast. Segue o principal do Gui, Vedana _Gui, e o meu, Luigi _Ribeiro _. Exatamente, vocês podem seguir o Rafa também nas redes sociais. O Rafa é um cara bem engajado. Ele gosta bastante de tainha. Vinho. Ele gosta também de tainha, de vinho. De primos. Ele é muito apegado à família, né? Você vai ver muita foto ali com os primos, com a sua família. É uma honra estar. Eu me torno repetitivo, mas é uma honra estar nesse estúdio, estar nessa emissora, trabalhar com essas feras que são pessoas incríveis. E é isso. Que Deus abençoe a vida de cada Exatamente. um. Exatamente. E a gente se vê semana que vem, na sexta-feira, a partir das 10 horas da noite. Com muita saúde. Nós estaremos aqui novamente para falar com vocês, meus queridos amigos. Ai, ai. Até semana que vem. E um beijo para todo mundo e um bom final de semana. Valeu!